Senhor Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Números. Glória a Deus. Capítulo de número 11. Número de Números, capítulo 11. Glória. Vamos estar lendo a partir do versículo 16 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse período que nós trabalhando durante a semana, aí vai trazer um pouquinho, mas graças a Deus conseguimos chegar para a glória de Deus. Bem, vamos estar lendo Números capítulo 11, versículo 16 em diante. Aproveitar o tempo, já está ali também, né, já colocado no Data Show. Deus designa 70 anciões para ajudar Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajuda-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, mas 20 dias, mais um mês, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos infarteis dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-me-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, para lhe bastes? Ou ajudar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Nedab. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade profetiza no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-no. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme de mim? Tomara que todo o povo de Deus fosse profeta. Senhor, que o Senhor lhe desse do seu Espírito. Amém. Pode sentar, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma das mensagens que eu gosto assim de falar e também anunciar é sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é que nos comove, é que nos ouve no nosso dia a dia,
é que nos ajuda. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá força onde nós não temos. Na nossa fraqueza, ele nos dá poder. Na nossa fraqueza, ele nos dá força, nos ajuda, nos guia, nos consola. E o Espírito Santo é o que faz no meio da igreja se movimentar. Quando você abre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus estava parado? Estava o quê? Movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. O Espírito Santo é o Espírito que se move sobre as águas. O Espírito Santo, ele se move nos céus, ele se move na terra, ele se move em nós. Ele está conosco, ele está dentro de nós e ele está sobre nós. É tão grandioso o Espírito Santo que falar dele, faltaria palavras para poder falar do Espírito Santo de Deus. E tudo que nós podemos falar aqui, né, o Espírito Santo, ele vai falar muito mais aos nossos corações. Quem convence o homem do pecado não é o pregador. Quem convence não é o ministério. Quem convence o homem do pecado se chama Espírito Santo de Deus. É ele que pela palavra vai ao homem e mostra o arrependimento. Mostra que nós somos pó, mostra que nós somos cinza, mostra que nós somos dependentes dele, mostra que sozinho não podemos, mas com ele nós vamos mais longe. Aleluia! Então o Espírito de Deus, ele está no começo, ele está no princípio. E quando nós falamos do Espírito Santo, aleluia, Jesus, ele vai dizer em João capítulo 14, quando ele vai falar: olha, eu irei ao Pai, mas deixarei o Espírito Consolador. Esse outro, ele quer dizer igual, aquele que é o mesmo, aquele que estava no começo, aquele que formou a terra, aquele que formou o homem, aquele que desceu sobre o homem no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele derrama sobre 3 classes de pessoas. 3 classes de pessoas, eu digo. A primeira pessoa que nós podemos destacar se chama-se sacerdote. O sacerdote era aquele que pegava o clamor do povo, aleluia, e levava para Deus. O sacerdote recebia a missão de levar a oferta, e assim ele levava a oferta de adoração a Deus, ao povo, aquilo que o povo estava precisando. Ele pegava o cordeiro, levava o sacrifício e levava os pecados do povo a Deus. O sacerdote era aquele usado, como vai dizer a palavra do Senhor, com as vestes sacerdotais, cheio do Espírito, para poder entregar a Deus. Ninguém entrava no Santo dos Santos se não fosse o sumo sacerdote. O sumo sacerdote teria que estar com a veste limpa, teria que estar a sua vestidura alinhada, nada podia estar de errado para o sacerdote para entrar diante do Santo dos Santos. A segunda pessoa que nós podemos destacar se chama-se profeta. É aquele que recebe de Deus a palavra para transmitir ao povo. Também o profeta era para ser cheio do Espírito Santo. É aquele que vai transmitir, é aquele que tem a missão de falar, seja boa ou ruim, mas é aquele que vai trazer a mensagem, porque a mensagem não é do homem, a mensagem não é daquele que vem para poder entregar recado, não, a mensagem é de Deus. Então, se a mensagem é de Deus, Deus vai entregar com seriedade aquilo que ele precisa falar. Então, o Espírito Santo de Deus usava o profeta para anunciar aquilo que o povo estava precisando. Não era aquilo que o povo queria, não é aquilo que queria ouvir, porque nós estamos enfrentando no tempo de hoje muitas coisas, uma palavra que de coach ou palavra para poder de alta ajuda para o povo. Não, o povo não precisa de palavra de alta ajuda, o povo precisa é palavra de Deus para poder consolar, para Deus para poder consertar, de Deus para poder trazer uma nova vida. Então o profeta tem a missão de trazer a palavra de Deus diretamente para o povo. Louvado seja Deus. Quem dera, aleluia, se todos nós pudéssemos usar essa unção de profeta para poder anunciar a todos aquilo que Deus quer falar,
aleluia, com essa nação. Então nós podemos dizer que o sacerdote é aquele que pega do povo e leva a Deus, e o profeta é de Deus ao povo. Também a terceira classe nós podemos destacar é a monarquia, o rei. O rei era usado por Deus porque a unção do azeite derramava sobre a vida do rei, para poder ser ele aquele que vai levar o povo à vitória. O rei era aquele que também, aleluia, com seus súditos saberia aquilo que era certo. Louvado seja Deus. E qual dessas classes nós podemos destacar? O sacerdote, nós podemos ver Samuel, aleluia, um dos quais foi sacerdote, foi profeta e que teve a missão, aleluia, de juiz também dentro do povo de Israel. E nós podemos ver que a missão do profeta também é o mais destacado, é Elias, é aquele que recebe a missão de Deus para poder acusar o pecado de Acabe, que estava, aleluia, levando o povo para a perdição. E qual também é aquele que é o rei que até hoje Israel considera que tem a estrela na sua bandeira, se chama-se Rei Davi. Rei Davi, aleluia, mesmo com os seus pecados, aleluia, ele pode se destacar na Bíblia Sagrada, porque Davi somente não foi rei, Davi também foi salmista, Davi foi um guerreiro, Davi também foi um cantor, Davi foi aquele, aleluia, que recebeu de Deus a missão de juntar Israel como um todo. Judá e Israel está unificado porque Davi, aleluia, tem a missão de levar o povo à vitória. Davi ganhou várias batalhas, ganhou de Filisteu, amorreu, ganhou, aleluia, de várias nações que estavam em sua volta, até entregar na mão do seu filho Salomão todas as nações ajuntadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos essas três classes que o Espírito Santo derramava sobre a vida dessas pessoas. O Espírito Santo, aleluia, uma vez o testemunha de Jeová chegou e bateu na minha porta da minha casa e foi falar sobre o Espírito Santo. E ele foi dizer para mim que o Espírito Santo, dentro da Bíblia do Novo Mundo, que ela é, aleluia, uma força ativa. Não, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que sente, que fala, que age, que consola, que guia, que exalta, que abate, que aviva. Aleluia, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, aleluia, não é uma força, aleluia, para poder ajudar, não. O Espírito Santo de Deus, quando você está chorando, colhe as tuas lágrimas e leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia, a oração move o Espírito de Deus, aleluia, porque Ele sabe que é a maneira de você comunicar com Ele. Aleluia, como eu sei que o Espírito está em mim e eu estou nele? É quando eu oro, é quando eu estou, aleluia, em sintonia, é quando eu estou ligado com Ele. A Bíblia diz: o que estiver ligado na terra será ligado no céu. E essa ligação não faz, aleluia, com DDD, aleluia, essa ligação não faz com telefone celular na mão. Essa ligação faz com o joelho no chão e com a boca no pó. Aleluia, é quando o crente clama, o céu se abre e o Espírito se revela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos nele, aleluia, a Bíblia vai nos trazer várias, aleluia, expressões. Quando nós falamos do Espírito Santo, aleluia, ele se expressa como a pomba. Eu já falei uma vez e volto a repetir aqui. Aleluia, quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 6, no versículo de no capítulo de número 8, no versículo de número 6, você vai ver, aleluia, Noé levando o corvo, mas o corvo não dá certo, porque o negócio é com a pomba. Aleluia, ele vai soltar a pomba na primeira vez, aleluia, depois, passado 40 dias, ele solta a pomba vai e volta, aleluia, não encontra nada, aleluia, a segunda vez, ele solta a pomba e a pomba vai e volta, e aleluia, ele encontra,
aleluia, somente uma folha, aleluia, isso tem muito significado, uma folha de oliveira no seu bico. Quando ele volta com essa folha na segunda viagem da pomba, aleluia, ele solta novamente e a pomba não volta mais. Existe aqui três, aleluia, dispensações, ou podemos dizer três períodos do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, aleluia, ele vai anunciar, aleluia, Jesus Cristo chegando. Jesus Cristo vem à terra, aleluia, usado, aleluia, gerado pelo Espírito de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele vem, aleluia, a essa terra. Essa é a primeira expressão, aleluia, o primeiro período, aleluia, da pomba, porque ele vem aqui na terra, aleluia, prega o Evangelho, morre, aleluia, pelo amor das nossas vidas e sobe aos céus. Assim, o segundo período é o período que nós podemos ver que ela volta com um galho, aleluia, um ramo, ou seja, uma folha de oliveira no seu bico. Nós podemos ver o segundo período da igreja, e esse período é o período que o Espírito Santo está aqui e que se chama-se graça, o período que nós estamos vivendo, aleluia. Mas vai ser o terceiro período, e esse período eu adoro, aleluia, ao Senhor, porque é o terceiro período que a pomba vai e ela não volta mais. E esse período é quando a igreja for arrebatada, ela vai e só vai voltar quando Jesus vir, aleluia, e se apresentar no Monte das Oliveiras. Então, como nós podemos ver, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai se apresentar na pomba em três fases. Também o Espírito Santo de Deus tem a expressão do azeite, aleluia. O azeite, ele é, aleluia, também um mantimento para o povo de Israel. O Israel usava o azeite para a saúde, usava azeite, aleluia, para botar nas feridas, usava azeite para poder fazer higiene local, usava azeite para poder, aleluia, trazer os alimentos, conservar os alimentos, colocava azeite sobre o vaso de barro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O azeite, ele tem uma expressão muito grande do Espírito Santo, porque o azeite é aquele que derramava sobre os reis de Israel, quando também de Judá. O azeite é derramado, e eu me lembro do salmista que ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É porque é como um azeite, aleluia, derramando sobre a cabeça e pelas barbas de Arão, aleluia, é o azeite do Senhor. O azeite de Deus, ele é derramado sobre a cabeça. Por que que muitos ainda, aleluia, não sentem a presença de Deus, ou seja, ainda não tem uma palavra de Deus ainda em sua boca? Porque ainda lhe falta azeite, porque o azeite, aleluia, ele traz avivamento. O azeite, ele traz unção. O azeite, ele traz cura, aleluia, porque muitos ainda estão doentes espiritualmente, porque ainda, Tiago, falta-lhe azeite, meu presbítero, porque nós podemos ver, aleluia, que o azeite, ele traz cura para aquele que está doente espiritual. Quem tem azeite aí? Tem alguém que chegou com azeite aqui? É por isso que Mateus capítulo 25, Jesus ele vai dizer: olha, na parábola das 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 lhe faltou. Aleluia, porque nos últimos dias o que vai ser mais importante é se você tem ou não tem azeite. E azeite significa você prosseguir. Azeite significa você botar no motor e você andar mais um pouco. Aleluia. Espírito Santo de Deus, ele vai ungir, ele vai alimentar, ele vai curar, mas também o Espírito Santo, ele também traz a expressão do fogo, porque quando você abre a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, versículo de número 1 e versículo de número 2, ele vai dizer: se cumpriu-se o dia de Pentecoste, aleluia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que coisa maravilhosa, é o que nós estamos aqui, aleluia, estavam todos no mesmo lugar reunidos. Um som de um vento veemente impetuoso entrou e encheu toda a casa, aleluia, e línguas repartidas como de fogo. A língua foi
segura, é o som. Eu falo, você não segura. A água, você pega e ela escorre da tua mão. E mais o que? E quando você vê fogo, água, som, você não segura. E vento, você não pode segurar. O Espírito Santo de Deus, ele é um fogo que purifica. Ele é a água, que dá, que tira, aleluia, daquele que está sedento. E também ele é um vento veemente, impetuoso, que enche a casa. É o Espírito. Quem está sentindo ele aqui já nessa noite? É o Espírito Santo. Quando fala dele, ninguém consegue controlar. Você consegue controlar o vento? Não. Consegue controlar a água, as águas derramadas? Não. Você consegue controlar o fogo? Não. Você não consegue controlar o Espírito Santo. Ainda tem crente ainda que fica ainda com aquele jeito. Eu só vou deixar ser usado se ele me usar. Não, irmão, o Espírito Santo, se quiser te usar, ele vai usar. Se ele quiser mover, ele vai mover. Aleluia. O que faz separação é a nossa incredulidade. E aonde eu vou entrar aqui, Moisés? Nós fazemos aqui uma introdução para poder justamente entrar, aleluia, que Moisés ele vai trazer para nós. Moisés é um homem que eu posso dizer dentro da Bíblia Sagrada, é uma intimidade extraordinária, é um amigo de Deus. Moisés não somente foi um legislador que fez as leis, mas Moisés ele vai escrever o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele vai escrever os livros, aleluia, e com uma precisão tremenda. Moisés ele vai escrever e vai detalhar, aleluia, tudo que vai acontecer no antigo, aleluia, dentro dessa Torá, dentro, aleluia, do movimento que os céus vai fazer. Moisés ele vai ter uma intimidade grande com Deus, que quando ele vai ao monte, aleluia, o Senhor vai escrever a pedra da lei e vai entregar nas mãos de Moisés. Quando Moisés desce do monte, aleluia, o seu rosto não podia ver, porque grande era a luz que estava no seu rosto. Agora você pode imaginar comigo, entra comigo na história para você perceber. Imagina você vendo uma pessoa descendo e você não conseguindo ver o rosto dela. Aleluia, a glória de Deus sobre a vida de Moisés. Moisés é um amigo tão, aleluia, extraordinário com Deus, que quando ele está na tenda orando, aleluia, a nuvem da glória desce sobre a tenda, e aleluia, toda a congregação ficava do lado de fora vendo, imaginando o que Moisés está falando lá dentro com Deus. Eu posso imaginar Moisés lá dentro, aleluia, dialogando com o Senhor e falando com o Senhor. Quando Moisés ele está, aleluia, dentro desse ambiente, aleluia, da sua glória, aleluia, está Miriam e Arão falando dele lá fora, mas vai dizer, aleluia, que nessa conversa o próprio Espírito de Deus, o próprio Senhor vai dizer: olha, Moisés, estão falando e eu já marquei a reunião, eu já chamei Arão e Miriam para poder falar, para você ver um homem cheio da intimidade, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Deus vai comunicar a ele coisa que ele nem sabia, coisa que ele nem ouvia. Aleluia, eu sou de um tempo, aleluia, eu ainda posso te dizer, aleluia, que quando Deus falava na igreja, aleluia, a irmã com o cabelo branquinho, ela se levantava, era Deus purinho na terra. Deus falava e acontecia. No púlpito não entrava pecado, aleluia, se entrava, Deus revelava e falava o que estava acontecendo. Aleluia, hoje nós podemos ver que o Espírito, ele não mudou, ele é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Ele é o Deus de palavra para se cumprir. Ele é o Deus de palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que Moisés ele tem uma grande missão. Qual é a missão de Moisés? A missão de Moisés é trazer o povo à terra de Canaã. Mas não era fácil você levar a terra de Canaã. Também a igreja ela tem 3 períodos. Nós vemos a igreja quando estava no Egito.
Deus nos tirou do Egito. Nós podemos ver que o deserto também ele é, aleluia, um período de escola com Deus. Passa pelo deserto, e até atravessar o deserto nós temos uma terra para poder, aleluia, agora que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. E qual é a Canaã do crente? A Canaã do crente é a nova Jerusalém, é os céus, aleluia, para se encontrar com o Senhor, aleluia. Então no deserto que nós estamos, meus irmãos, Deus tem mesa preparada, aleluia. E vou te dizer, na mesa tem azeite, porque vai dizer que o Senhor prepara uma mesa para nós, e mesmo que tenha inimigos, o Senhor coloca a mesa para nós, aleluia. Moisés tem esse significado, tem essa missão, e a missão de Moisés agora, o que Deus vai falar para ele é o seguinte: Moisés, ajunta, meu filho, 70 anciões, e pega também os oficiais. A Bíblia vai nos dizer que antes de você pegar o contexto do livro, desde o capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 11, você vai ver que o povo, ele vai começar a trazer a Moisés uma dificuldade, porque o povo queria água, o povo queria carne, e agora nesse período, o que vai dizer aqui, no capítulo que nós lemos, é que o povo vai dizer: olha, nós estávamos no Egito, e lá tinha carne, e eu quero carne também aqui no deserto. Olha só, ele estava no Egito, tinha carne, mas também eu quero carne também no deserto. E diante disso, aleluia, Moisés ele vai reunir e vai dizer, porque Deus ele vai se apresentar, ele vai dizer: olha, fala para reúne eles, porque eu vou derramar, eu vou descer e vou derramar sobre ele o meu espírito. Versículo 17, para que tu não leves sozinho essa carga, porque Moisés ele chega a Deus numa reclamação. Esse Moisés é Moisés que tem uma intimidade com Deus, e ele vai dizer: Senhor, o negócio está difícil, Senhor, porque o povo, aleluia, saiu do Egito, eu fiz a tua vontade, agora eles estão querendo carne para poder comer, aleluia. Da onde que eu vou tirar carne? O que que eu vou fazer? Aleluia. Ele leva a Deus a preocupação, e ele fala: ó, para mim está pesado. Quantas das vezes, irmão, nós podemos ver, aleluia, que a carga pesa principalmente para aqueles que estão na liderança, para aqueles que estão, aleluia, diante de um povo, ou diante também de uma igreja. Por quê? Porque o povo tem um pensamento, cada um quer uma coisa, um quer uma coisa do pastor, o outro quer outra coisa, que faça assim, ou faça do outro jeito, para poder, e a carga vai aumentando, a situação vai chegando, o relatório vai aumentando para Moisés, e agora Moisés ele vai levar isso para Deus, porque o homem de Deus, aleluia, diante da situação, ele não tem outro recurso. O recurso nosso é orar e falar para Deus: aqui está, Senhor, o povo é teu, agora o que vai fazer? Aí Deus vai falar: eu tenho uma solução para isso. Reúne os 70, aleluia, reúne esses 70 aí, e bota os oficiais também no meio deles. Vai dizer a Bíblia Sagrada que quando reúne eles, ele vai dizer: olha, traz ele para a congregação e diga para o povo se santificar, porque eu vou falar com eles. Aleluia. Deus não tem, aleluia, eu vou repetir isso aqui, eu já falei, mas eu gosto de repetir. Aleluia. Tem 4 mensagens que a igreja nunca pode parar de falar. A primeira mensagem é o arrebatamento, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o arrebatamento é a esperança do crente, é a esperança da igreja, é o arrebatamento. A segunda mensagem é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo traz o ímpio ao arrependimento e traz ele à conversão. Tem que ter cruz, tem que mostrar que o preço foi pago, tem que mostrar que alguém morreu por nós. A terceira mensagem é o Espírito Santo de Deus. Se eu não falar sobre Espírito, da onde vai ter batismo? Da onde vai ter poder? O Espírito traz o povo, aleluia, a conversa e aproxima o povo de Deus. Qual é a quarta mensagem? Aleluia, essa agora vai pegar. A quarta mensagem é a santidade. Tem que falar de santidade, sem a qual ninguém terá a Deus. Aleluia, o povo tem que ter santidade e viver em santidade. E
santificai-vos para amanhã. E tem certas situações que Deus fala: santificai-vos hoje, para vocês verem amanhã o que eu vou fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Santidade, irmãos, quer dizer separação. Deus está falando para o povo: tem muita coisa ligada com vocês, tem muita coisa que estão levando vocês com outros pensamentos. Moisés está com um pensamento, mas o povo está com outro. É a mesma coisa, pastor, colocar campanha, aleluia, de batismo com o Espírito Santo, mas o povo não quer batismo com o Espírito Santo. O líder está querendo o povo cheio, mas o povo não está querendo o povo cheio. Há divisão aí, aleluia. Moisés quer levar o povo para a terra prometida, mas o povo ainda está pensando no Egito. Por que muito longe não desce poder? Porque o poder não desce, porque o pensamento está longe. Vai pegar, irmão. O azeite vai pegar aqui hoje. Vai pegar. Porque nós podemos ver, só pode derramar azeite quando todo mundo está com o mesmo pensamento. Aí você vê, Moisés queria, mas o povo não queria. E tem aqueles que querem, não vou generalizar, mas tem um vulgo, aqueles que entram para poder desviar o crente, para poder falar: não é mesmo assim, mas cadê latinha que não tem? Faz comparação. A pior coisa do crente é fazer comparação. A pior coisa que o crente faz é fazer comparação com pessoa, fazer comparação com igreja, fazer comparação com família. A tua família é essa que Deus te deu. Aleluia, a tua igreja é essa igreja mesmo, é essa que Deus te deu. Aleluia, se Deus te deu, então pega, abraça. Fazer comparação. Olha para o teu nariz, olha para a tua vida, que Deus vai prosperar. O crente, aleluia, aqui está fazendo comparação. O povo está dizendo: lá tem, aqui não tem. Aí vem o povo para poder comer carne. Isso chega, irmão. A incredulidade, ela mexe com Deus. A incredulidade para Deus, ela vai trazer o homem a comer capim, como fez Nabucodonosor. Por ser incrédulo e não dar glória a Deus, eu vou falar: por causa disso, você achar que você se acha muito, que você achar que você pode muita coisa, você vai ver que você não pode nada, vai comer capim. E outra coisa, vai passar tempo, que a tua unha vai ficar grande, o cabelo vai ficar grande, a tua vaidade que você tinha não vai ter mais vaidade, tá entendendo? Do jeito que você está, Deus vai fazer, aí Deus vai colocando, vai humilhando, até falar assim: agora tá bom. Aí ele vai levantar e vai adorar a Deus, porque somente Deus deve ser adorado. Deixa teus olhos aqui, o Espírito de Deus está aqui. Você pode 1 minuto de glória a Ele, 1 minuto de glória, 1 minuto. Ele é para Ele, é por Ele. O pregador não pode, o ministério não pode. É dele, é dele. É que não pegou 1 minuto, irmão. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Esse é o meu Deus. Aleluia. Por causa disso, irmãos, Deus não deixa 1 dia, 10 dias, como eu disse, como aconteceu com Nabucodonosor. Deus, ele vai deixar 1 mês inteiro. E por causa dessa incredulidade, ele vai dizer o seguinte: ó, vai sair até pelos narizes. Parece algo nojento, mas é mesmo. Deus está falando: isso aí eu vou mostrar para vocês visivelmente, para vocês verem. Moisés, ele vai dizer: Senhor, eu acho até que Moisés aqui, ele deveria ter ficado quieto. Se Deus falou, não era para ele ter falado nada. Moisés vai falar: mas Senhor, o Senhor já viu? São 600.000 homens de pé. O povo que eu estou levando, Senhor, o que eles vão fazer? Vai devorar a ovelha? Vai
os animais para poder comer. Como é que vai ser isso? Moisés, não se preocupa com isso não, Moisés. Tu está olhando é para a terra, não está olhando ainda. Tu vai ter que não ver, irmão, mesmo Moisés com toda intimidade. Isso aqui serve para nós. Por mais que você conheça, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você leia, mesmo você não vai conhecer a plenitude de Deus. Você não vai conhecer ainda Deus por completo. Deus está falando, você ainda está pensando na tua estratégia, mas eu tenho outra. Aleluia. Você está pensando, aleluia, que ainda é desse jeito, mas não é. Deus está falando, eu vou mandar. Você está pensando pelo lado, eu estou mandando é por cima. Aí ele está pensando que vai cortar a ovelha. Não, Deus está mandando por cima. Porque se você pensar aqui, Deus manda aqui. Aleluia. Se você pensar que a água vai brotar daqui, a água está brotando daqui. Deus manda, irmão. É do jeito dele, é da maneira dele. Aí vocês vão entender. Aí você vai entender que o projeto de Deus é maior que o teu. Moisés, ele chega nessa conclusão que quando Deus vai falar para ele, Moisés, seria pois encurtada a minha mão, agora verás a minha palavra acontecerá ou não. Por causa disso, Moisés, é a minha palavra. Eles estão querendo, então a minha palavra vai se cumprir. E eles vão ver quem é que está mandando no negócio aqui. Eles vão ver o que eu vou fazer, irmão. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a buscar, quando a igreja começa a jejuar, aleluia, começa a ter um compromisso maior com Deus, aleluia, você vai ver que a palavra não é tua, a palavra é a dele. A palavra de Deus, ela se cumpre. E vai dizer isso aqui, o próprio Isaías 59, ele vai dizer, porque a mão do Senhor não está encolhida, aleluia, e nem os seus ouvidos agravados para ouvir. Se ele falou, aleluia, se ele falou, ele vai cumprir. Esse é o Espírito Santo. Moisés, com a palavra, ele juntou os 70, aleluia, versículo 25, então desceu a nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre os 70, e aconteceu que quando o Espírito que repousou sobre eles, começaram a profetizar. Profetizou. Irmãos, não tem como. O Espírito de Deus, quando ele derrama sobre o homem, aleluia, aqui vai dizer que os 70 estavam reunidos. E eu lembrei, pastor Reginaldo, nós conversamos ontem no ministério, os 120 dos sacerdotes, aleluia, estavam reunidos, aleluia, no templo, aleluia, quando o templo foi inaugurado, aleluia, eles viram a glória e foi derramada. Também os 120 lá em Atos, derramou também o Espírito. Aqui, os 70 que estavam reunidos, derramou o Espírito sobre eles. O Espírito Santo no Antigo Testamento, você vai vendo, ele falou, o Espírito desceu, o Espírito lhe envolveu, o Espírito se apoderou, o Espírito lhe tomou, o Espírito... Meu Deus do céu, esse é o Espírito Santo, ele pega a pessoa e envolve ela. Meu Deus do céu, é o Espírito de Deus, irmão. Ele envolve a pessoa. Quando você vê, meu Deus, você está conversando. É por isso que o crente, irmão, quando está conversando, hoje tem na rua. Se é coisas espirituais, aí o ímpio vai entender. Aleluia. Porque quando os 120 estavam lá dentro, era uma coisa. Aleluia, estavam lá orando e o Espírito desceu. Aí eles foram para a rua. Quando eles chegaram na rua, aleluia, o mesmo Espírito que estava lá dentro da casa está do lado de fora. Aleluia, eles começam a falar um com o outro e começam a falar, aleluia, as línguas que estão falando da mesma nação, e começa a dizer, mas também nessa mesma língua da mesma nação, vai dizer que envolveu eles uma língua como de
estão falando, eles estão cheios de vinho, eles estão cheios de mosto, aleluia. Aí levanta Pedro e vai dizer: não, eu não estou embriagado não, a droga, esse embriaguez que eles estão tendo é do Espírito Santo, aleluia. E começa a profetizar, aleluia. O Espírito lhe envolveu e começaram a profetizar. Meu Deus, começaram a falar em línguas. O diabo, irmão, entende inglês, português, espanhol, mandarim. O diabo, ele entende japonês, mas você faz qual língua você quiser. Ele vai entender todas as línguas, mas ele não vai entender. Aleluia, isso não é língua de anjo, porque ele veio de lá e ele sabe. Olha, que até as línguas dos anjos ele sabe. Olha, mas ele não vai entender. O que Paulo vai dizer é mistério. Entende isso, Satanás? Não entende? Porque é mistério. O crente tem uma conversa secreta com Deus, irmão. O crente tem uma conversa secreta com Deus. Quando você está agoniado, aí vai dizer Paulo: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Por que ele está dizendo isso? Porque quando você está agoniado, quando você está precisando falar em secreto, quando você tem algo para dizer com ele, você começa a orar em mistério. E quando você começa a sentir o Espírito te vivificando. Mas quem fala está entendendo, porque o mistério com Deus, ele está falando lá, mas eu falo sem entender não, porque você fala entendendo, porque ele não entra na tua mente para poder te confundir. Você está falando com o Pai, e ele está falando contigo, e o Espírito está interpretando. Aleluia! Meu Deus! Oh, meu Deus! Paulo ele vai dizer muito bem: existem dois tipos que o Espírito ele vai trazer. Primeiro, o Espírito Santo, ele vai trazer chamado fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele vai mexer no caráter e na moral do crente. Porque se o crente roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele se prostituía, ele se prostituía mais. E quem faz a obra é o Espírito. É por isso que ele fala que é fruto do Espírito, não é frutos, é fruto do Espírito. E esse fruto ele é dividido: mansidão, longanimidade, paciência, fé. Isso é fruto do Espírito. E esses 9 frutos do Espírito, ele vai trazer para caráter do homem, trazer ele, aleluia, uma nova vida, aleluia, um novo viver. É por isso que o crente precisa de fruto. Por que o crente está falando? Não é, vai ser o vizinho dizendo alguma coisa, mas isso aí é crente, esse aí, ele está falando certo tipo de coisa. É porque ele falta fruto do Espírito, ainda a moral, o caráter não foi alimentado pelo fruto. É por isso que o crente precisa de fruto. O segundo Paulo, ele vai dizer, aleluia, nos livros, nas cartas de Paulo a Coríntios, ele vai dizer: também o crente precisa, para que a igreja funcione muito bem, ajustada, chama-se dons do Espírito. O Espírito trabalha com os dons. Por quê? Porque, irmão, o evangelista William não é igual o presbítero Flávio, ou o presbítero Bruno, ou o pastor Reginaldo, ou o presbítero Marco, ou o pastor Florentino, ou cada um de nós, irmão. Cada um de nós somos parte de uma engrenagem, somos parte de um corpo. É por isso que o Espírito, ele vai dizer: eu vou usar cada um como eu quero. Aleluia. O Espírito, ele dá o dom de profecia, a outro dá o dom de interpretação, a outro ele dá o dom de cura, a outro a manifestação de poder, a outro a manifestação de revelação. É o Espírito. Na igreja precisa de poder. Também o Espírito Santo tem a expressão de chuva, porque a chuva, tanto a seródia como a temporã, precisa passar na igreja. A igreja é debaixo da chuva do Espírito, porque tem crente seco, agoniado,
angustiado, ansioso, porque precisa da chuva do Espírito. Chuva traz produção. Chuva traz produção. O crente que não produz, ainda falta da chuva, ainda falta do Espírito. Aleluia! O Espírito de Deus traz produção. Só dá uma catucada no teu irmão do lado aí para você está produzindo, irmão. Está produzindo. Porque o Espírito traz produção. Aleluia. E como é que é isso? Almas. O Espírito clama por almas. Tem um louvor muito lindo que o Espírito de Deus clama por almas. As almas vão se perdendo e o Espírito clama. Louvado seja Deus. Meu Deus. E profetizaram no arraial. A notícia foi grande, porque o moço correu. E ele anunciou a Moisés: olha, tem um problema. Qual o problema? É que tem dois, Eldade e Bildade. Eles estão profetizando, mas não é dentro da onde vocês estão, é fora do arraial. Irmãos, aqui nos traz a expressão. Josué, ele vai comprar a ideia desse moço que vai anunciar Moisés. E ele vai dizer para Moisés: olha, proíbe esse cristão aí profetizando fora do arraial. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que eu fico maravilhado com os testemunhos da igreja primitiva, como também da igreja reformada, que na época, aleluia, que quando os pregadores começavam a pregar, aleluia, até quem estava no portão ou na rua sentia o Espírito Santo de Deus. Aqueles que estavam passando lá fora também era impactado pelo poder de Deus. Alguns entravam no templo e já era batizado ou curado já na porta do templo quando entrava. Aleluia! Por que, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não precisa ser proibido, ele não precisa ser, aleluia, lacrado, como fazem muitos por aí. Não, o Espírito Santo de Deus, ele tem a liberdade. Aleluia! Aqui Josué, ele vai dizer, eu acredito que foi uma das lições que Josué, ele vai receber, é o que? Ele não proibir o atuar do Espírito de Deus. Moisés, ele vai dizer, Josué, tu tens ciúme de mim, rapaz, tu tens ciúme do que Deus está fazendo. Eu gosto disso aqui, por quê? Porque muitos irmãos, aleluia, que tem, eu disse aqui, cada um Deus vai usar de uma maneira, vai usar de uma forma. Não precisa ficar com ciúme de um ou de outro, ou ficar, aleluia, achando que Deus vai usar um a outro. Deus vai usar, aleluia, quem está embaixo como quem está aqui em cima. Deus usa quem quer. Aí fica com o negocinho, o espírito de inferioridade, irmão, achando mais, é só aquela pessoa que vai usar. Não, Deus usa quem quer, irmão. Aleluia. O profeta pode sair aí marchando, aleluia, subir aqui, Deus falar. Deus pode também usar daqui para lá. O fogo vai aonde Deus quer. Tem ciúme de mim, Moisés? Tem ciúme, Josué? Aí vai dizer, tomara que todo o povo do Senhor, todo o povo de Deus, parasse de reclamar de carne e fosse cheio do Espírito. Parasse de reclamar de carne e fosse buscar o Espírito. Tem duas coisas aqui, tem aqueles que buscam a carne e tem aqueles que buscam o Espírito. Uns estavam querendo carne, mas teve outros que estavam querendo o Espírito. Ah, fecha teus olhos aí. Já começa a buscar o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, irmão. Eu estou sentindo Ele aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito de Deus. Oh, glória a Jesus. Enche-me, Senhor. Aleluia. Ele vai
vai dizer, que todos, Josué, fossem cheios do Espírito. Depois que Moisés recolheu para o arraial os anciões, o Senhor soprou, enviou a providência para o povo que estava precisando. Aprenda uma coisa: só pode receber providência se for cheio do Espírito. Só pode receber, aleluia, providência, solução de Deus, se for primeiro buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem muitos que querem inverter o negócio. Tem muitos que querem que Deus já derrame o Espírito, mas ainda não buscou o Espírito. Aleluia, eu posso me esgoelar aqui. Aleluia, o pastor pode fazer oração aqui, o Espírito derramar, o Espírito envolver, mas tem duas partes. Se você, aleluia, não buscar o Espírito, não tem como o Espírito derramar. Aleluia, por isso que ele vai dizer, primeiro você tem que santificar, para depois derramar. Não inverta as coisas, não inverta o processo. Se você está buscando o Espírito e o batismo, ele vai derramar o batismo e o Espírito pela tua busca. É por isso que ele vai dizer ao povo, santifica-se. Ele vai dizer para os anciões, venham vocês. Por que não chamou os jovens? Chamou os mais novos, os moços. Não, ele vai chamar os anciões. Vem os anciões. Vocês têm que ser um exemplo. Vocês têm que ser os primeiros. Vocês têm que ser aqueles que estão na ponta. Aleluia, vem aqueles, aleluia, que vão estar aí na frente para poder orar, para poder buscar. Vocês vão ser cheios primeiro, para depois o povo receber. Aleluia. Foi uma vez só, que eles receberam os anciões, mas Jesus vai dizer, aleluia, em João capítulo de número 14, eu rogo ao Pai que derrame sobre eles o meu Espírito. Meu Deus do céu, se os anciões estivessem vivos hoje, missionário deles, está com inveja da gente. Lá no céu eles devem estar olhando, rapaz, foi uma vez só, mas o povo, a igreja tem a oportunidade de ser cheia todo dia. Meu Deus do céu, irmão, você tem a oportunidade de ser cheio todo dia. E por que nós não somos cheios todo dia? Por que não recebemos poder todo dia? Deus não quer só te encher aqui hoje. Deus quer te encher hoje, quer te encher amanhã, quer te encher depois. Aleluia, aleluia. Não seja, aleluia, como foi esses homens, aleluia. Somente seja como a igreja. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Aleluia. Eu já fecho a Bíblia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito, ele vivifica a obra. O Pai fez o trabalho, o Filho também, o Espírito continua fazendo esse trabalho. É vivificar a igreja. E o ministério de louvor, quando eu cheguei, estava cantando esse hino, vem aqui, preparado. Vem, já está os instrumentos para estar no banho. Três coisas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só um. Multiforme graça de Deus para atuar nas nossas vidas. Eu lembro, irmãos, com 11 anos de idade, eu já falei aqui, volto a repetir. 11 anos de idade, o Espírito Santo de Deus derramou sobre a minha vida. Aí eu pulava tanto, parecia que era tão novinho, né? Agora hoje não dá para fazer isso. Parecia que ia estourar o teto da igreja. Mas eu senti uma alegria tão grande de Deus, o Espírito tão grande de Deus, aleluia, que eu não parava de falar.
batizado na igreja, mas quando ia para casa ainda falava línguas. Quando deitei, ainda comecei a falar línguas. O Espírito de Deus é vida. Porque nós não podemos aceitar o que outros dizem aí fora, aqueles que batem, porque Ele é vida, Ele é uma pessoa. Você pensa que quando você peca ou erra, o Espírito não se incomoda com isso? Quando você não lê, quando você não ora, quando você não busca. É por isso que quando nós, irmãos, falamos com Deus, é pelo Espírito, Ele vai nos dando sinais de fraqueza, vai nos mostrando: você está fraco aqui, está fraco aqui, e Ele vai mostrando, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer se aperfeiçoar na tua vida, Ele quer trazer você, e Ele vai dizer: eu não te usava daquela maneira, eu quero te usar mais. E esse questionamento nós devemos fazer: Senhor, quando era mais novo usava assim, por que eu não sou usado hoje também desse jeito? Será que a ciência subiu a cabeça? A minha teologia subiu a minha cabeça? Ou o meu compromisso com Deus não é o mesmo? Aí o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazendo a memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz força, aquilo que te traz ânimo. Aí Ele vai trazendo: eu posso te usar mais, falar mais, fazer mais. O problema é que o Espírito Ele não mudou, Ele continua o mesmo. O negócio é: se eu quero ser como Moisés foi, Senhor, me mostra-me a tua glória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Moisés, ele vai dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés, o menino viu. O menino viu e pode ver a minha glória. Meu Deus do céu, irmão. Se você contemplar o que Deus está fazendo aqui, o Espírito Santo de Deus, Moisés, para você sentir um pouquinho do que eu vou fazer, tá vendo lá aquela rocha? Se esconde lá na brecha, fica na brecha da rocha, fica na brecha da rocha, tá entendendo? Fica na brecha da rocha, que eu vou passar. Enquanto eu passar, a minha glória, Moisés, vai ser derramada na tua vida. O Senhor passou, aleluia, e só na brecha Ele viu o poder de Deus. Imagina por completo. Imagina se Deus derramasse, irmão, só um pouquinho, aleluia, do poder dele sobre nós aqui. O ministério não ia aguentar, irmão. A igreja não ia aguentar. Aleluia. Eu acho que até os instrumentos não iam aguentar. Aleluia. Aleluia. Já começa a buscar o Espírito dele. O Espírito Santo quer aumentar o azeite nessa noite. O Espírito Santo quer aumentar, aleluia, a unção, aleluia, para ser derramada aqui nessa noite. Enche-me, Senhor. Fecha teus olhos aqui nessa hora. Aleluia, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Comece a orar.